Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de física, né? Hoje, 5 de outubro de 2020, né? Nós vamos começar, então, fazendo o nosso cabeçalho, né? Então, vamos preencher o cabeçalho, que vai ser o que vai identificar vocês quando eu estiver validando as tarefas de vocês, né? Ele está no formato de uma tabela agora, certo? Você vai colocar a aula de número 5, o seu nome, certo? A série é primeiro ano, a turma. Dependendo da sua turma, você marca X na turma que for a sua, tá bom? E o período desse nosso exercício vai do 5/10 ao 16/10, certo? Não esqueça de fazer esse cabeçalho para facilitar a sua vida, tá bom? Então, a gente vai continuar falando sobre as leis de Newton, certo? Então, não é matéria nova, é uma continuação. O exercício, ele fala o seguinte: dado o esquema abaixo, tem um esquema aqui, vou tentar traduzir ele para vocês. A gente tem um bloquinho A aqui, certo? Um bloco A aqui, um bloco B aqui, pendurado por uma corda, não é? Certo? Esse bloco A, ele tem uma massa de 2 kg. Esse bloco B tem uma massa de 8 kg, né? E a gente está na Terra, então a gravidade vai ser de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, certo? O exercício fala assim: determine a força de tração sabendo que A está sobre uma superfície lisa, sem atrito. Então, nesse caso aqui, essa superfície aqui, ó, ela é lisa, não tem atrito, tá bom? E eu vou determinar, então, a força de tração, certo? Ele quer a força de tração. Então, vamos para nosso esqueminha, certo? Aliás, deixa eu já ler a letra B, que depois a gente vai direto. A letra B fala: determine a força de tração sabendo que A está sobre uma superfície áspera, cujo coeficiente de atrito é 0,2. Então, na letra A eu vou considerar sem atrito, e na letra B eu vou considerar com atrito, certo? Sem atrito e com atrito, ok? Então, vamos para a letra A, sem atrito. Olha para vocês verem aqui. Nós temos o seguinte. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vocês conseguem ver aí o bloco A, certo? E o bloco B. Existe uma tração puxando ela aqui, existe uma tração puxando ela aqui, que está aqui, certo? Mas ao contrário da tração, para cá existe um peso de B, né? E considerando que esse peso é maior do que a tração, porque a superfície é lisa, né? Então ele está fazendo esse caminho, ó, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ele vai descer, certo? Então as forças que estiver aqui vão ser negativa, as que estiver aqui vão ser positiva, certo? As forças que tiver para cima vão ser negativa e as forças que tiverem para baixo vão ser positivas, ok? Então, ó, esquerda negativo, direita positivo. Para cima negativo, para baixo positivo, certo? Nós temos, então, o corpo A e o corpo B, certo? Primeiro, vamos falar do corpo A. O corpo A, a única força que tem nele é a força de tração. Então, eu sei que força resultante é massa vezes aceleração. Então, vai ser tração, que é igual a massa de A vezes aceleração. A massa de A é 2 kg, então a tração vai ser 2 vezes a aceleração, certo? Para o B, antes nós vamos ter que calcular o peso do B,
certo? Então, a gente sabe que peso é massa vezes a gravidade. Então, 8 da massa, 10 da gravidade, dá 80, certo? E para o nosso bloquinho A, só tinha tração, mas para o nosso bloquinho B, tem a tração para cima e o peso para baixo. Se ele está despencando, né, de cima para baixo, aqui, ó, sinal positivo para baixo, negativo para cima, então eu considero que o peso é maior, certo? Então eu tenho que força resultante é a massa e aceleração vezes a aceleração. Então o peso subtraído da tração, por que subtraído? Porque um está puxando para baixo, o outro está puxando para cima, certo? Então, o peso menos a tração é a massa de B vezes a aceleração. A massa de B eu tenho que é 8, o peso de B eu tenho que é 80. Então, vai ficar 80 menos T é igual a 8A, certo? Juntando, então, essas duas equações, nós temos o seguinte. Então, ó. A primeira equação que eu tinha era... A primeira equação que eu tinha era essa daqui, ó. Tração, que é 2 vezes A. A segunda, 80 menos T, que é igual a 8A. Então, peguei a primeira equação, peguei a segunda equação e formei um sistema de equações, certo? Então, T é igual a 2A, 80 menos T, que é igual a A. Corta, né? Sobrou 80 de cá e 2A mais 8A dá 10A, certo? Então, ficou 80, que é igual a 10A, certo? Vamos, então, achar essa aceleração. Nós temos que, se 80 é igual a 10A, nós temos que 10A é igual a 80, concorda? Passo 10 dividindo, 80 dividido por 10, a aceleração vai ser de 8 metros por segundo ao quadrado, certo? O exercício estava pedindo para você calcular o quê? A tração, não é? Então, você pode escolher a primeira equação ou a segunda, tanto faz. Você vai achar a mesma resposta. Eu escolhi a primeira porque é menor. Então, se eu olhar em A, a tração é 2 vezes a aceleração. Então, a tração vai ser 2 vezes 8, a tração vai ser de 16 newtons, certo? Agora, a letra B. A letra B é a mesma coisa. A única coisa que aumentou é que agora existe uma força de atrito, certo? Então, ó, se você observar no nosso desenho, né? Ó, vou desenhar para você aqui, ó. Para cá tem a tração, né? Mas para cá tem a força de atrito, que lá na letra A não tinha, porque a superfície era lisa. Para cima tem a tração e para baixo tem o peso, certo? Então, primeiro vamos achar essa força de atrito. A força de atrito é a normal vezes o coeficiente de atrito. Normal é o mesmo que peso, então seria a massa de A vezes a gravidade. Então, seria a força, o coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade. Lá no enunciado deu que o coeficiente de atrito é 0,2, a massa do A é 2 e a gravidade é 10. Multiplicando isso, a força de atrito vai ser de 4 newtons, certo? Agora, montando o sisteminha, então. Primeiro, vamos considerar apenas o A, certo? Então, ó, considerando o A, esse aqui, ó, do mesmo jeito, para a esquerda negativo, para a direita positivo, para cima é negativo, para baixo positivo, certo? Então, o A, esquerda e direita. Então, quem está à direita, tração é o maior, então positivo, menos quem está para a esquerda, para trás aqui tem a força de atrito. Então, a força resultante é a massa vezes a aceleração. A tração. Quem que são as forças resultantes? Nós temos duas.
A tração para a direita menos a força de atrito para a esquerda, que seria a massa de A vezes a aceleração. A força de atrito eu já achei aqui embaixo, vale 4. E a massa de A continua sendo 2. Então, agora minha equação não é igual do outro exercício. Ela ficou diferente, ó. T menos 4, que é igual a 2A, certo? Pegando B, a mesma coisa. A força restante é a massa vezes a aceleração. Só que aqui no B, ó, para baixo tem o peso de B, para cima tem a tração. Então, peso de B menos a tração é igual a massa de B vezes A. Estamos falando do corpo B, por isso massa de B, né? Peso de B eu já calculei aqui. Não vai mudar o peso, é 80. Menos a tração, a massa de B é 8 vezes A. Juntando essa equação com a outra, né? A de cima é essa, a de baixo é essa. Formei mais uma vez o quê? Formei o meu sistema, né? T menos 4, que é igual a 2A, 80 menos T, que é igual a 8A, né? Posso cortar T com T, 80 menos 4, 80 positivo, menos 4 negativo, dá 76. 2A com 8A, dá 10A. Passo 10 dividindo, A é igual a 76 dividido por 10, que vai dar 7,6 metros por segundo ao quadrado, certo? E agora? Agora você vai pegar a equação de A, tá meio cortado aí, né, gente? Eu vou fazer aqui no cantinho, certo? Qual que é a equação de A? Ó, T menos 4, que é igual a 2A, certo? E vamos substituir, então. A tração vai ser menos 4, vai ser 2 vezes a aceleração que eu achei 7,6. A tração menos 4 vai ser igual a 15,2, certo? Passo o 4 para o outro lado, a tração vai ser igual a 15,2 menos 4. Foi para cá mais 4. Então, a tração vai ser de 19,2 newtons, certo? Lá no caderno vai ficar meio cortado, gente, mas aqui no vídeo vai dar para você fazer certinho, certo? Então, olha que mudou. Aqui a tração tinha dado 16 na letra A. Quando dá atrito, a tração passa a ser 19,2. Então, existe uma diferença quando ter atrito e quando não ter. O exemplo 2 fala o seguinte: dado o esquema, né, ao lado, sabe-se que é arrastado por uma força F de 500 newtons. Agora ele não está indo pela força da gravidade, tem uma força F arrastando ele para cá, ó. Ele não vai cair, ele vai puxar o elemento B, certo? A massa de A é 10 kg, a massa de B é 20 kg, a gravidade continua sendo 10. Ele fala qual é a força de tração caso em A não tenha atrito. Então, primeiramente, vamos considerar aqui sem atrito. Na letra B, qual é a força de tração, né? Se tiver atrito, e esse atrito valer 0,4, ok? Então, mesmo esquema do exercício anterior, gente. O que mudou é porque no anterior ele estava puxado pela força da gravidade, pelo peso de B. Agora aqui está puxado por uma força. É como se eu tivesse agarrado aí no bloquinho A, puxando ele e levantando o B, certo? Então, o desenhozinho agora, a primeira coisa que você vai observar são os sinais, ó. Para a esquerda é positivo, para a direita é negativo, porque ele está sendo arrastado para a esquerda, né? Então, ele vai fazer isso, ó, né? Então, para cima é positivo, para baixo é negativo, certo?
Não pode errar sinal, gente, porque se errar sinal, fica totalmente errado, certo? Então, primeiramente nós vamos calcular em relação ao A, né? Eu sei que a força resultante é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Agora aqui eu tenho duas forças resultantes. Eu tenho o F, que é positivo, e eu tenho o T, que é negativo. Então fica F menos T, que é igual à massa de quem? Do A vezes a aceleração. Estamos falando do bloco A, certo? A força que está puxando ele, lá no exercício, disse que é uma força de 500 newtons. Então, menos a tração é igual à massa de A, é 10, vezes a aceleração. Então, eu tenho 500 menos 10, que é igual a 10 vezes a aceleração, certo? Para o B, primeira coisa, a gente tem que calcular o peso de B. Então, antes de resolver, eu sei que o peso de B é a massa de B vezes a gravidade. O peso de B vai ser 20, está lá nos dados, vezes 10, que vai dar 200 newton, certo? Calculado isso, agora eu vou montar também a equação do B, certo? Mais uma vez, segundo a lei de Newton, né? Eu tenho que força resultante é massa vezes aceleração. Qual que é a força resultante? A força resultante agora ele está sendo puxado para cima. Então, para cima tem a tração, que é positiva, e para baixo tem o peso, que vai ser negativo, certo? Agora estamos falando do B, ó. Tração está para cima, vindo, e o peso puxando para baixo. A tração está positiva e o peso negativo, que é igual à massa do B vezes a aceleração. Peso do B eu calculei a 200. Então, tração menos 200 é igual a 20A, certo? Pegando, então, lá a primeira equação, era 500 menos T, que é igual a 10A. Pegando a segunda equação, T menos 200, que é igual a 20A, certo? Vou cortar tração com tração. 500 menos 200, 300. 10A mais 20A, 30A. Passo, se 300 é igual a 30A, eu posso falar que 30A é igual a 300, certo? Vamos passar esse 30 dividindo. Passando esse 30 dividindo, nós temos então aqui, ó, que a aceleração vai ser 300 dividido por 30, que a aceleração então vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Pegando o B, que é a equação mais simples, mas poderia pegar o A se você quisesse, vai dar a mesma resposta. Lá em B fala que a tração menos 200 é igual a 20A. Então, a tração menos 200 é igual a 20 vezes a aceleração que eu acabei de descobrir, vezes 10. Então, tração menos 200 é igual a 20 vezes 10, 200. O menos 200 passa para cá, vem positivo, mais 200. Então, a tração vai ser 200 mais 200, a tração vai ser de 400. Certo? E agora, no B, a mesma coisa, só que agora tem força de atrito, certo? Então, você lembra que eu falei para você, lá no enunciado, que para cá tem a força, né? Que está puxando os blocos, que eu vou considerar positivo. E para cá, na corda, tem a tração, que eu vou considerar negativo, certo? Mas agora não é só a tração. Se essa força F está puxando para a esquerda, vai ter a força de atrito aqui tentando frear esse bloco, que também vai ser negativa, certo? Então, a gente primeiro vai calcular essa força, certo? Então, nós temos o seguinte, ó. Para o bloquinho a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Lembrando que a normal é o peso. Então, a força de atrito seria o coeficiente de atrito, a massa de A vezes a gravidade.
a força de atrito seria 0,4 do coeficiente, 10 da massa, 10 da gravidade. Vai dar uma força de atrito de 40 newtons, certo? Achando essa força de atrito, então agora eu vou montar, né, os meus sisteminhas, né? Então, para começar, a força resultante é massa vezes aceleração. Ó, para a esquerda tem a força, né? Para a direita tem a tração e tem a força de atrito. Lembrando que para esquerda eu considerei positivo, para a direita eu considerei negativo. Então, ficou F menos T menos força de atrito, que é igual a massa de A vezes aceleração, certo? A força que está puxando essa força F aqui é de 500, menos a tração, que eu não sei, e a força de atrito eu calculei lá embaixo, que é 40. Então, ficou 500 menos T menos 40, que é igual a 10 vezes A, que é a massa de A vezes a aceleração. 500 menos 40 dá 460, menos a tração é igual a 10A. Tenho aqui a minha primeira equação, né? Levando em consideração agora o B, eu também tenho força resultante, que é a massa vezes a aceleração. Agora aqui, ó, nós temos a tração puxando para cima, positivo, que ele está sendo arrastado, e para baixo aqui está tampado, nós vamos ter a força peso, certo? Então, tração menos o peso de B, que é igual a massa de B vezes A. Tração menos, qual que é a massa de B, o peso de B, gente? Já calculei, ó, 200. Então, P menos 200, a massa de B é 20 vezes A. Então, tenho a segunda equação. Pegando a primeira equação, pegando a segunda equação, formei, então, esse sistema. 460 menos T é igual a 10A, T menos 200, que é igual a 20A, certo? Vamos cortar a tração negativa com tração positiva. 460 menos 200 dá 260. 10A mais 20A dá 30A, certo? O 30, se 260 é igual a 30A, eu posso falar que 30A é igual a 260, certo? Passando esse 30 dividindo, nós vamos ter, então, que A vai ser 260 dividido por 30, que vai dar aproximadamente 8,7, certo? Pegando a equação A ou AB, eu escolhi AB porque a tração é positiva nela. Se escolher A, ela é negativa, mas a resposta vai dar a mesma. Pegando em B, a tração menos 200, que é igual a 20A. A minha segunda equação, gente, certo? Logo, tração menos 200 é igual a 20 vezes a aceleração. Achei que é 8,7. Então, T menos 200, que é igual a 20 vezes 8,7, dá 174. O menos 200 vai para o outro lado, mais 200. A tração, então, vai ser 174 mais 200, que vai dar 374. Certo? Mais uma vez, mudando os valores com a presença ou ausência de atrito. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Continuando. A gente nem sempre vai encontrar um plano, certo? Vai acontecer do plano estar inclinado, certo? Mesmo que o plano esteja inclinado, a gente vai usar as leis de Newton. A única coisa é que a força-peso, ela age na vertical, de cima para baixo, certo? Então, essa é a força-peso, agindo de cima para baixo. E como você está falando de um plano que está inclinado, então essa força-peso ela vai virar duas forças. Nesse aqui, ó, ao contrário da normal, a gente vai chamar de PY. E nesse aqui, ao contrário da força de atrito, a gente vai chamar de PX, certo? Então, esse peso P
ele vai ser decomposto em PY e em PX, certo? Como, professor? O PY vai ser numericamente igual a normal, certo? Para você calcular o PY, você vai calcular P vezes o cosseno do ângulo. Se você observar aqui, ó, está formando um ângulo. Observe aqui para você ver, ó, um ângulozinho aqui, certo? Esse ângulo aqui, ó, essa inclinação, certo? Esse é o ângulo θ, certo? E o P de x? O P de x vai ser P vezes o seno do ângulo. Então, lembra, PY vai ser o peso vezes o cosseno do ângulo. E o PX vai ser o peso vezes o seno do ângulo, certo? Nós vamos ter essas duas formas, certo? Então, aqui eu vou ter duas forças resultantes, gente. Uma em relação a x e outra em relação a y, certo? Pegando aqui em relação a x, ó, eu vou ter P de x menos a força de atrito, P de x puxando para cá, força de atrito puxando para cá, certo? E em relação a y, eu vou ter a normal puxando para cá e o PY puxando para cá. Então, a força resultante seria o PY menos a normal. Como esse objeto está sobre o plano, então eu considero que ela é zero, certo? Em PY aqui, ó, sempre vai ser igual a zero. O que vai importar para a gente, na verdade, é o peixe, é a força resultante em X, certo? Onde ele vai estar escorregando. Porque se o bloquinho está escorregando, ele não vai subir nem descer, ele está apoiado em cima do plano, certo? Então, o que importa para a gente é o P, é o X, certo? Que é por onde ele estará escorregando. Lembrando que o X está aqui, paralelo ao plano, e o Y está aqui, ó, perpendicular ao plano. Ok? Vamos para o exemplo, então. O exemplo fala assim. Um corpo de massa 12 kg é abandonado sobre um plano inclinado que forma com o chão um ângulo de 30 graus. Olha aqui, ó, o plano inclinado e aqui o ângulo 30 graus, certo? A massa desse A é de 12 kg, certo? Ele fala, sabendo que o seno de 30 graus é 0,50, cosseno de 30 graus é 0,86, vocês estudaram isso lá no nono ano, no ano passado, certo? Vocês precisam de saber valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60 e 90 graus, certo? O coeficiente de atrito dinâmico é de 0,2, ele está em movimento, então o coeficiente de atrito é o coeficiente dinâmico, que é o de movimento. Qual a aceleração desse bloco? Qual o valor do Px e qual o valor do Py? Certo? Então, primeiramente, vamos achar o peso, não é? Eu sei que o peso é a massa vezes a gravidade. Então, o peso vai ser a massa, que é 12, né? Vezes 10 da gravidade, o peso vai dar 120 newtons. Professor, não deu a gravidade. Você está na Terra. A gravidade é a da Terra, né? Vamos, então, calcular o Px e o Py, né? Continuando aqui, então. O Px vai ser o P vezes o seno de 30, certo? Então, o Px vai ser 120 vezes seno de 30 é 0,5 ou 0,50. O Px vai dar 60 newtons, certo? E o Py? O Py é o peso vezes cosseno de 30. O Py vai ser 120 vezes 0,86, que é cosseno de 30. Isso vai dar 103,20. Ok? Numericamente, né, a normal é igual a PY, então
a normal também vai ser de 103,20, né? E a força de atrito, né, nesse caso, ele disse que o coeficiente de atrito é 0,2, vai ser então a normal vezes o coeficiente. Então, a força de atrito vai ser 103,20 vezes 0,2, que vai dar 20,64 newtons, certo? Aí a gente vai calcular, então, a força resultante em X, certo? Lembrando aqui no bloquinho, ó, que em X, eu falei para vocês, ó, para cá, para baixo, né? Vai estar puxando PX e para cima vai estar puxando o atrito, né? A gente vai considerar o eixo X. Então, ficaria que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Em relação ao eixo X, eu tenho o peso de X menos a força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração, certo? Multiplicando isso daí, nós vamos ter o seguinte. Aí o trem desconfigurou aqui, peraí só um pouquinho, gente. Então, nós vamos ter, ó, o PX, né? Menos a força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração, certo? O PX eu calculei, é 120. Aliás, está aqui, ó, 60, certo? A força de atrito eu calculei, 20,64, está aqui. A massa eu tenho, é 12, vezes a aceleração. 60 menos 20,64 dá 39,36, que é igual a 12A. 12A é igual a 39,36, o A vai ser 39,36 dividido por 12, que vai dar aproximadamente 3,28 metros por segundo, certo? Então, a aceleração do bloquinho seria de 3,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Continuando aí, nós temos o seguinte exemplo, exemplo 4. Dado o sistema, calcule sua aceleração e a força de tração na corda que conecta os dois blocos. Nós temos aquele mesmo caso do exemplo 1 e exemplo 2, só que agora em um plano inclinado, certo? E esse plano está formando aqui um ângulo de 60 graus, certo? Então, o ângulo θ é igual a 60 graus, ok? Se você observar, aqui está o B, né? Para baixo vai ter o peso de B, para cima vai ter a tração, para cá vai ter a tração e para cá vai ter o peso X, não é? O PX. Para cima aqui a normal e para cá o PY, certo? Então, primeiramente, observe que a massa de B é 40 e a massa de A é 10. Esse B é mais pesado que o A. Então, em vez do A puxar o B, é o B que está puxando o A, certo? Então, ele vai andar assim, gente, certo? Então, ó, aqui é negativo, aqui é positivo, a tração aqui é negativa, o peso de B aqui é positivo, certo? Nós vamos seguir esse esqueminha aqui, ó. Ok? Não pode esquecer. O B é mais pesado que o A, então o B ele vai puxar o A e o A vai subir inclinado, certo? Então, começando os cálculos, nós temos o peso de A é a massa de A vezes a gravidade. A massa de A é 10 vezes 10, o peso de A é 100 newtons, certo? O PX seria o peso de A vezes o seno do ângulo, que é 60 graus, que é 0,86. Então, o PX seria 100 vezes 0,86, que dá 86 newtons, certo? O peso de B é a massa de B vezes a gravidade. A massa de B é 40, a gravidade é 10, então o peso de B vai ser de 400 newtons, certo? Em relação ao A, em relação ao meu bloquinho A,
eu tenho que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Lá em relação ao A, que está inclinado, né? Para cá eu tenho a tração e para cá eu tenho o PX, certo? Então, eu vou ter tração menos PX, que é igual a massa de A vezes aceleração. PX vale 86, então tração menos 86, que é igual a massa de A 10 vezes A. Então, tenho a minha primeira equação, T menos 86, que é igual a 10A. Para o B, que é o bloquinho que está aqui pendurado, né? O B, para baixo eu tenho peso e para cima eu tenho a tração, certo? Então, força resultante é massa vezes aceleração. Quem está ganhando? O peso de B é maior. Então, peso de B positivo menos tração negativo é igual a massa de B vezes A. O peso de B eu calculei, é 400, menos a tração, a massa de B é 40 vezes A. Tenho aqui minha segunda equação. Primeira equação, segunda equação. Juntando essas duas equações, nós temos esse sistema, né? Então, T menos 86 é igual a 10A, 400 menos T, que é igual a 40A. Corta tração com menos tração, 400 menos 86 dá 314. 10A com mais 40A dá 50A. Se 314 é igual a 50A, 50A é igual a 314, passo 50 dividindo, 314 dividido por 50, o A vai ser 6,28, certo? Metros por segundo ao quadrado. Ele também quer a tração, gente. Então, a tração, eu pego uma das duas equações, né? Ele pegou em A, certo? Então, em A, eu tenho tração menos 86 é igual a 10A. Então, tração menos 86 é igual a 10 vezes a aceleração 6,28, que dá 62,8. Então, tração menos 86, que é igual a 62,8, tração é 62,8 mais 86, a tração vai ser 148,8 newtons, certo? Esse vai ser o valor da minha tração. Então, achei a aceleração e achei a tração, que era o que ele estava pedindo, certo? Espero que vocês tenham entendido aí os exemplos. Temos aí agora o exercício 1, o exercício 2, o exercício 3, o exercício 4 e o exercício 5, certo? Para vocês fazerem, são bem parecidos com os exemplos, certo? E para o portfólio vai ficar o exercício de número 5, certo? Você vai fazer no caderno e no portfólio, ok? E quando você terminar, não esqueça de entrar no link que vai aparecer no plano para fazer o feedback do seu portfólio. Sem aquele feedback, eu não posso validar a sua tarefa, tá bom? Espero que tenham entendido, tenham todos um bom dia. Veja o vídeo quantas vezes for necessária para vocês entenderem como fazer os exercícios. Qualquer dúvida pode me chamar. Fiquem com Deus.